aula de hoje ficou sob a responsabilidade da nossa equipe, que é composta por Paulo Henrique Mota, Lucas Souza Cruz e Luiz Fernando Barbosa. Hoje falaremos um pouco sobre o assunto gerenciamento de resultado e a contabilidade criativa. No decorrer dessa aula, iremos apresentar alguns dos diversos conceitos e também traremos exemplos práticos. O primeiro passo é buscar por alguns conceitos que servirão de base para a nossa aula de hoje. Como, por exemplo, a primeira pergunta a se fazer é sobre o significado da palavra gerenciar. Qual é o significado dessa palavra? De acordo com o site significados.com.br, gerenciar significa manusear algo com a intenção de mostrar uma imagem diferente da realidade. E o significado da palavra criatividade? Qual seria? De acordo com esse mesmo site, criatividade é a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. Diante desses dois conceitos, podemos concluir que eles se interagem, já que de uma forma resumida a gente podemos dizer que ambos são a busca de uma nova forma para manusear algo, com a intenção de mostrar uma imagem diferente da realidade. Após entendermos o significado dessas palavras-chave aí do tema tratado na aula de hoje, iremos trazer agora alguns dos principais conceitos sobre gerenciamento de resultado e a contabilidade criativa. A primeira pergunta a se fazer é: o que seria esse gerenciamento de resultado? De acordo com o professor e doutor Ariovaldo dos Santos, o termo gerenciamento de resultados tem sido utilizado para referir-se ao processo mediante ao qual os contadores aplicam os conhecimentos de norma contábil para manipular, de acordo com a sua conveniência, os valores das demonstrações contábeis. Na mesma linha de raciocínio, nós vemos que o professor Alberto Matsumoto e Enéas Medeiros Parreira expõe que o gerenciamento de resultado é a manipulação formal das contas de resultado ou da atividade operacional mediante escolhas discricionárias de práticas e estimativas contábeis com aplicação no resultado financeiro e em acordo com os princípios e as normas contábeis. Esses são alguns dos conceitos sobre gerenciamento de resultado. E agora iremos apresentar alguns sobre contabilidade criativa e assim tentar confrontá-los. E o que seria essa contabilidade criativa? De acordo com Edilson Paulo, Eliseu Martins e Luiz João Conrá, a contabilidade criativa é definida como a utilização de ações discricionárias por parte de administradores para alterar a interpretação da realidade econômica e financeira da empresa. A gente vê aí na mesma linha de raciocínio, a professora Maria Elizabeth Kramer diz que a contabilidade criativa é uma maquiagem da realidade patrimonial da entidade decorrente da manipulação dos dados contábeis de forma intencional para se apresentar a imagem desejada pelos gestores da informação contábil. Diante desses dois conceitos aí, gerenciamento de resultado, primeiro, contabilidade criativa logo após, a gente nos indaga a perguntar, será se são coisas distintas ou não? Ou a gente está tratando do mesmo assunto? De acordo com os professores Jorge Katsumi Niyama, Ana Maria Gomes Rodrigues e Jomar Miranda Rodrigues, a contabilidade criativa e o gerenciamento de resultados, eles são sinônimos, pois a expressão contabilidade criativa ela é comumente utilizada na Europa, enquanto o gerenciamento de resultado ele é utilizado com maior frequência nos Estados Unidos. No Brasil, adota-se a expressão gerenciamento de resultado a mais do que contabilidade criativa, pois os pesquisadores que são aqui, são brasileiros, eles obtiveram suas formações em pós-graduação em locais com influência anglo-saxônica norte-americana. Então,
elas adotam, no Brasil é mais adotado o termo gerenciamento de resultado, devido a essa formação dos pesquisadores. Concluímos aqui alguns dos conceitos, chegamos à conclusão de que, independente de qual expressão utilizar, seja contabilidade criativa, seja gerenciamento de resultado, ambas se enquadram no mínimo com manipulação de resultados, já que na ausência de leis ou normas que impeçam o contador de utilizar determinados métodos e critérios, surge ali uma brecha para que manipule os resultados. E, consequentemente, será a alteração ali das informações disponibilizadas, e a tomada de decisão com certeza será equivocada por parte dos usuários dessas próprias informações. Agora que já sabemos o que é a contabilidade criativa ou gerenciamento de resultados, vamos entender por quais motivos as empresas adotam essa prática. Existem inúmeros motivos para uma empresa utilizar a contabilidade criativa. Dentre eles, podemos citar a melhoria da imagem apresentada, estabilizar a imagem no decorrer dos anos ou debilitar a imagem demonstrada. Quando uma empresa utiliza a contabilidade criativa com o fim de melhorar a imagem apresentada, ela tem por objetivo maquiar as demonstrações para demonstrar para os usuários que ela se encontra numa situação melhor do que a que realmente está. Muitas vezes ela faz isso devido à pressão dos investidores, para se adequar às expectativas do mercado, ou também quando ela deseja obter algum recurso externo. Já quando a empresa tem o objetivo de estabilizar a imagem no decorrer dos anos, ela deseja mostrar principalmente para o investidor que aquela empresa tem comportamentos regulares, que ela é uma empresa estável e de baixo risco. Quando a empresa tem um objetivo de debilitar a imagem demonstrada, ao contrário de melhorar a imagem apresentada, ela deseja mostrar que a empresa ela se encontra numa situação inferior ao que ela realmente está. Muitas vezes eles fazem isso com o intuito de diminuir a carga tributária, pagar menos impostos. Agora vamos falar por que a contabilidade criativa surge. São inúmeros os fatores que podem levar à prática de contabilidade criativa, uma vez que as demonstrações elas podem ser manejadas a fim de modificar a real situação da empresa para terceiros. José Paulo Cosenza traz em seu trabalho acadêmico 3 possíveis motivações para o surgimento da contabilidade criativa, e são elas: influenciar nos resultados contábeis, necessidades contratuais e interesses políticos e sociais. Além disso, ele subdivide essas motivações em 3 políticas contabilistas, que são a agressiva, a conservadora e a maquiadora. Quando a empresa utiliza a contabilidade criativa para influenciar nos resultados contábeis, ela deseja mostrar ao mercado que a situação da sua empresa está melhor ou pior que a real, de acordo com o seu objetivo. Quando a motivação são as necessidades contratuais, a contabilidade criativa pode ser utilizada para melhorar a posição da empresa na celebração de contratos, ou também pode ser utilizada para apresentar que a empresa está numa situação crítica, para tirar proveito nos momentos de renegociação de contratos. Quando a contabilidade criativa é utilizada com fins de interesses políticos e sociais, a empresa ela visa cumprir imposições legais, ou talvez mostrar que a empresa está numa situação crítica para tirar proveito de recursos públicos. No que tange a influência nos resultados contábeis, a política contabilista agressiva ela tem o efeito de incrementar ou estabilizar o valor da empresa frente ao mercado de capitais. O efeito da conservadora diminui as receitas ou aumenta as despesas e custos de forma a reduzir os lucros para sinalizar uma situação pior ao mercado. Já a maquiadora estabiliza as receitas ou os lucros para apresentar um menor perfil de risco ao mercado. Por motivações de necessidades contratuais, a política contabilista agressiva tem como efeito mostrar bons indicadores de rentabilidade, liquidez
solvência e endividamento. Por outro lado, na conservadora, ela mostra maus indicadores de rentabilidade, liquidez, solvência e endividamento. Já a maquiadora, ela busca reduzir os picos de receitas ou lucros para apresentar maior estabilidade, né, um menor perfil de risco ao mercado. Já nas motivações por os interesses políticos e sociais, na política contabilista agressiva, a gente pode elencar como efeito mostrar bons indicadores de rentabilidade, liquidez, solvência e endividamento. Na conservadora, a gente pode elencar como efeito mostrar maus indicadores de rentabilidade, liquidez, solvência e endividamento. E por fim, na maquiadora, ela visa evitar excessivas flutuações que possam vir deteriorar ou prejudicar a imagem social ou política da empresa. Dando sequência ao trabalho, agora nós temos que ver a relação teoria-prática. Para Vasquez, em 97, a prática é fundamento, finalidade e critério de verdade da teoria. A primazia da prática sobre a teoria, longe de implicar contradição ou dualidade, o que ela pressupõe? Ela pressupõe uma íntima vinculação a ela. Ou seja, a prática é fundamental para que se alcance a real compreensão da teoria, pois ela é em si o principal conceito de validação de uma teoria, tendo uma relação intrínseca entre elas, sabe? Então, com isso em mente, nós separamos alguns casos reais para exemplificar a contabilidade criativa na prática para facilitar o entendimento. Para iniciarmos, eu separei como o melhor exemplo de contabilidade criativa o caso da Arrow. O que foi a Arrow? Ela foi uma companhia criada pela fusão das empresas Houston Natural Gas e Internorth no ano de 1985. Sua operação era a atividade de distribuição de gás natural por meio do gasoduto interestadual, cujo qual eles detinham propriedade. Isso em sua criação, pois, com o passar do tempo, a Arrow diversificou em muito sua área de atuação, focando principalmente em agir como uma corretora de valores, por meio do sistema que eles desenvolveram nos anos 2000 de transações pela internet. Chamava-se Arrow Online. Mas onde entrava a contabilidade criativa na Arrow? Ela entrava no reconhecimento da receita, que eles faziam por meio do uso da marcação a mercado, que consiste no método contábil de se atribuir valores a uma determinada cota de fundo de investimento com base no preço do mercado atual, dando ao investidor uma ideia de quanto valeria seu portfólio caso fechasse o negócio naquele momento. E a Arrow utilizava esse método para contabilizar a sua receita futura como presente, assim maquiando seus demonstrativos e sempre dando a impressão de que davam lucros. Eles sempre focavam nisso. Caso vocês busquem, se interessem, peguem as reportagens sobre entrevistas com os gestores da Arrow. Eles sempre falavam, nós damos lucros astronômicos, nunca damos prejuízo. Contudo, eles nunca falavam como. E quando eram questionados sobre isso, desviavam, não respondiam, iam embora. Por quê? Eles sempre maquiavam de modo a dar uma melhor visão da empresa do que ela realmente tinha. Dando sequência, vamos agora a um caso de contabilidade criativa conservadora. Para melhor exemplificação, nós pegamos o caso da Vale. A Vale é uma empresa brasileira que figura entre as maiores mineradoras do mundo. Sua atividade de operação está nos ramos de logística, energia e siderurgia. Em 2021, ela era considerada como a maior produtora global do minério de ferro e níquel. Sendo mineradora, a Vale encontra o mesmo problema que as demais do ramo, que é o que fazer com os rejeitos de minério após o processo industrial. Assim como as demais, o que ela faz? Ela cria barragens para conter esse minério ad eterno. A Vale, nos anos 2015 e 2019, passou por duas grandes tragédias que nós já conhecemos, que foi o rompimento da barragem de Mariana, que ocorreu em 2015, e o da barragem de Brumadinho, que ocorreu em 2019. A contabilidade criativa conservadora da Vale está no reconhecimento de suas despesas em ambos os assistentes. No primeiro, que ocorreu em Mariana, em 2015, ela agiu de modo a reconhecer os gastos com o assistente na DRE, no item resultado de participações, já que a responsável era a Samarco, empresa controlada pela Vale, utilizando um método de equivalência patrimonial, impactando a DRE em 1,45 bilhões, negativamente, claro,
detalhando seus gastos em notas explicativas. Ou seja, ela reconheceu o gasto com base na desvalorização do valor contábil do investimento na Samarco. Ela detém 50% do capital da Samarco. De modo que ela mascarou o devido impacto derivado desse acidente, sabe? Já no acidente de Brumadinho em 2019, a Vale fez o reconhecimento na DRE por meio da criação de uma conta específica, chamado o item de Evento Brumadinho. Nesse evento, na DRE, eles reconheceram uma perda de 28,818 bilhões. No exercício daquele ano, reconhecendo todos os prejuízos possíveis que eles pudessem, que foram decorrentes do acidente, para mostrar maus indicadores e tentar conservar a entidade do que viria a seguir após o acidente. As multas, os processos, tudo mais, eles tentaram mostrar a pior possível visão da empresa para que reduzisse o valor das multas, tentando conservar ao máximo do impacto que viria futuramente. Por isso que é um excelente exemplo. Para darmos continuidade, vamos agora a um caso de contabilidade criativa maquiadora. Como exemplo de contabilidade criativa maquiadora, nós separamos o caso da Xerox. É uma empresa norte-americana baseada em Stanford. Ela atua no setor de tecnologia da informação e documentação. Sua principal atividade até os anos 2000 era a de comercialização de máquinas fotocopiadoras. Famigerada máquina de Xerox, sabe? O modelo de negócio da Xerox se dava por meio de contratos com uma natureza bem próxima ao arrendamento mercantil. Da seguinte maneira, a Xerox alugava a máquina fotocopiadora por um tempo determinado a seus clientes e no final abriu a possibilidade de compra daquela máquina a esses clientes que normalmente a compravam, sabe? Em mais de 90% dos casos até um determinado período de tempo. Mas onde entrava a contabilidade criativa aqui? Ela entra no modo como a Xerox fazia a contabilização das receitas desses contratos, pois, por meio desses contratos, a Xerox havia uma possibilidade da empresa contabilizar à vista esses contratos, como se fosse uma venda. Eles traziam o valor das parcelas que seriam pagas no aluguel da máquina, somavam ela ao valor que seria pago no final do contrato, no caso de compra, a valor presente, e o contabilizavam como uma venda à vista, por meio do método da marcação a mercado, assim como a Aero. Maquiava a contabilidade de empresa não mostrando a situação real. O objetivo da Xerox era maquiar, trazendo ao valor presente uma provável receita futura. No caso da não efetivação, eles faziam como a regra mandava e retificavam, fazendo o lançamento das perdas com não efetivação do contrato. Qual a diferença da Xerox para a Aero? A intenção. O caso da Xerox era muito recorrente a compra das marcas pelos clientes. Enquanto no caso da Aero, como ela fornecia energia, não tinha uma grande chance de ocorrer, não era provável, era possível. Com o tempo até piorou, mas depois nós vamos entrar no caso da Aero novamente e explicar para onde foi a Aero, como ela se tornou uma das maiores fraudes da história. Agora iremos apontar alguns dos conceitos sobre fraude e tentar vincular ao conceito já exposto de gerenciamento de resultado. Surge a primeira pergunta, que é: essa prática é uma fraude? Essa prática que a gente já está vendo aí durante a aula, no decorrer da aula, é uma fraude? Antônio Lopes de Sá e Wilson Alberto Zaparrug, ele traz um conceito de fraude, que é o seguinte: é um ato doloso cometido de forma premeditada, planejada, com a finalidade de obter proveito com prejuízos de terceiros. Já a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 820, traz que a fraude contábil é um ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração de documento, de registros e demonstrações contábeis. Após a gente obter esses dois conceitos sobre fraude, a gente vai tentar vincular a um conceito de contabilidade criativa para ver se essa contabilidade criativa é uma fraude. Aí a gente vê, de acordo com o professor Antônio Lopo Martinez, ele traz que o gerenciamento de resultado e a contabilidade criativa não são fraude. Ele afirma isso porque ambos ali vão operar dentro dos limites de que prescreve a legislação contábil. Ou seja, o gerenciamento de resultado ele vai trabalhar entre os pontos, limites das normas contábeis, facultando certa discricionariedade
para os gerentes. A gente vê também, na mesma linha de raciocínio, surge o Michael Jones, ou Michael Jones, que é um autor do livro Contabilidade Criativa, Fraude e Escândalos Contábeis Internacionais, e ele disse que, devido à existência de brechas às normas contábeis, os gestores realizam escolhas específicas para gerenciar a mensuração e a apresentação das demonstrações financeiras em prol de seus interesses. Diante desses dois últimos conceitos, dos dois de fraude, a gente concluímos que o que se assemelha à fraude e o gerenciamento de resultado é que ambas são constituídas por ato intencional e estão relacionadas à manipulação de determinada situação. Entretanto, a principal diferença é que a fraude está relacionada a atos legais, como falsificação de documentos, registros contábeis errados, e já o gerenciamento de resultado ele vai aproveitar da flexibilidade de algumas leis e normas contábeis. Apesar da lei do gerenciamento de resultado ele não poder ser descrito como fraude, existem casos extremos que inicialmente foram adotadas estratégias que inflavam os resultados, porém não burlavam as leis, e com o tempo tais estratégias tendiam a crescer e ultrapassar esses limites legais. Agora, após a explicação de Lucas quanto à contabilidade criativa versus a fraude contábil, podemos voltar ao caso Enron para entendermos quando a Enron cruzou esse frágil limite entre contabilidade criativa e fraude contábil. Então vamos lá. A Enron, como eu disse, fazia o uso do método marcação ao mercado para trazer sua receita futura contratual como receita presente, certo? Porém, a lei americana definiu que no caso da não efetivação desses contratos, o que a empresa deveria fazer? Eles deveriam, como eu falei no caso da Xerox, fazer a retificação desse lançamento, lançando como perda na não efetivação contratual ou a substituição desse antigo contrato por um novo contrato, correto? Porém, a Enron fez o quê? Ela criou diversas empresas associadas, na realidade dos fatos, empresas laranjas, que fizeram contratos com a Enron, que substituíram esses antigos, ao invés de reconhecer as perdas. Porém, esses contratos com as associadas jamais seriam concluídos, apenas para esconder dos acionistas suas práticas e eles continuassem investindo na empresa. Isso, por definição, assim como o Lucas disse, é uma fraude contábil, pois, com base em normas de Estado, é um ato doloso cometido premeditadamente, planejado. Eles criaram empresas para esconder o que eles faziam de errado. Com qual finalidade que eles fizeram isso? Obter proveito de terceiros. Que foi o que? Os acionistas continuaram colocando dinheiro na Enron, confiando que daria retorno. Contabilidade criativa versus ética. A definição de ética para a SAR pode ser entendida como a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes, ou seja, a ética estuda o comportamento do ser humano e suas considerações de valores. Já segundo o Código de Ética Profissional do Contador, podemos definir como práticas éticas do profissional contábil exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses de seus. Renunciar às funções que exerce, logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador e vice-versa, a quem deve notificar por escrito, respeitando os prazos estabelecidos em contrato. Logo, podemos perceber que o Código de Ética do Profissional Contábil ele entra em contradição com as práticas de contabilidade criativa. Podemos notar que a contabilidade criativa, apesar de estar de acordo com as normas aceitas pela contabilidade e não infringir nenhuma legislação vigente, ela fere os princípios éticos do profissional contábil que foram citados anteriormente. Podemos observar que ela fere um dos principais princípios da contabilidade, que é informar a real situação econômica e financeira da empresa. Já para Santos, o contabilista ele jamais deve ser conivente com as práticas de gerenciamento de resultados e classifica ela como manipulação das informações, pois se reafirma que a responsabilidade da divulgação
das demonstrações e informações é de total responsabilidade do profissional contábil, que tem a obrigação de repassar as informações de forma clara, transparente e objetiva. Agora, para finalizarmos, eu trouxe como último exemplo o caso da Arthur Andersen. Arthur Andersen Co. era uma holding norte-americana com sede em Chicago. Ela fornecia serviços de auditoria, impostos, consultoria para grandes corporações. Ela era uma das 5 grandes na época, Big Five. Ela era a empresa que fazia a auditoria da Enron. E por isso que ela desapareceu, porque ela foi destroçada após o evento Enron. No próprio 2002, um ano após o caso Enron, o que aconteceu? Houve o cancelamento em massa dos contratos com a empresa. As 45 maiores empresas norte-americanas que tinham contrato com a Arthur Andersen quebraram seus contratos. Por quê? Porque uma empresa que faz auditoria, que faz processos relacionados à contabilidade, é fundamentalmente necessário que ela tenha o quê? Ética, confiança do mercado. E a Arthur Andersen, com o desenvolvimento do caso Enron, perdeu toda a confiança do mercado. Por exemplo, em 2002 teve o encerramento de suas atividades. E o julgamento dela foi até 2005. E no final ela foi inocentada. Só que, após todo o evento Enron, ela foi destroçada, não tinha mais de onde voltar. Agora no Brasil, em 2018, ela vem reiniciando suas atividades. Fazendo o quê? Fazendo consultoria tributária. Porque para ela voltar para a auditoria é basicamente impossível, pois ela não tem confiança no mercado. Concluímos aqui a nossa aula sobre gerenciamento de resultados e contabilidade criativa. Decidimos finalizar com a apresentação de um pequeno trecho do filme O Contador de 2016, que avaliamos ser coerente, ser pertinente com o tema tratado nessa aula. E qualquer dúvida, nos colocamos à disposição. Até mais.